Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na entrevista de hoje nós vamos conhecer uma professora que é enfermeira. Eu trago para vocês hoje a professora Leila Freiman. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma, e eu sou estudante de psicologia do 6º semestre na FMU. E estou fazendo entrevista com os professores, que todo mundo está adorando conhecer os professores e saber um pouquinho da história de cada um. Então, eu queria hoje agradecer a presença da professora Leila. Muito obrigada, Leila, por estar participando. Eu que te agradeço, Patrícia. Muito obrigada e estou aqui à disposição. Então, eu vou te perguntar, quem é a Leila? Pergunta difícil. Logo de Anos de cara. análise para dizer. É. Vamos lá, vamos simplificar a questão aí, né? Bom, eu sou professora da FMU, já tem 11 anos, né? Na verdade, a minha formação é enfermagem. Eu fiz a enfermagem, eu trabalhei muito tempo com epilepsia, tanto é que eu fiz meu mestrado nessa área. Eu comecei um doutorado que eu não terminei, e depois eu fui vendo, né, o quanto esses pacientes eram complexos e o quanto eles dependiam, assim, dependiam entre aspas, né, de um apoio psicológico. E isso foi me deixando assim encantada pela psicologia, e eu fui fazer uma formação em psicanálise. Então, eu fiz essa formação muito inspirada pelas psicólogas que atendiam aqueles pacientes, né? Bom, aí, depois disso, eu fui dar aula entrei para dar aula na psicologia, lá na FMU, só que dando as matérias mais básicas, né, referentes a toda essa parte mais orgânica, então, as bases biológicas. E depois eu fui vendo que talvez desse para eu unir as duas áreas, a psicanálise e a minha formação em enfermagem, e eu fui fazer uma especialização em psicossomática. E aí, hoje, eu, né, atuo muito nessa área, atendo os pacientes, mas continuo dando as aulas lá na FMU, né? Mas se você olhar, assim, o meu currículo profissional, ele é um tanto rocambolesco, né? Assim, acho que muitos interesses, tal. Eu fiz a faculdade de enfermagem, depois eu comecei a fazer engenharia, Uau, aí engenharia? eu ia me voltar para a área de equipamentos médicos, né? Mas aí eu já vi que eu já não era mais uma menina para estar ali, era uma garotada grande e tal, e aí então eu resolvi ir para uma área mais acadêmica, que foi quando eu fui fazer o meu mestrado e fui para essa área da epilepsia, né? E aí as coisas foram acontecendo, e hoje eu estou aqui misturando essas áreas, mas parece que está dando certo. Legal. E ser enfermeira era um sonho de criança? Não muito, não. Quando eu estava, acho que no colégio, quando eu entrei no colégio, na minha época era colégio, tá? Hoje é ensino médio, né? Então, não vou, tô desvendando minha idade aqui, né? Que eu não tenho problema nenhum com isso, não tem problema. Mas, de qualquer forma, quando eu entrei no colégio, eu estava pensando em fazer jornalismo, veja só. Olha, Eu muitos adorava interesses mesmo. Eu adorava literatura, né, eu achava, assim, gostava de ler jornal e tudo mais, né, mas aí eu entrei e comecei a me apaixonar pela biologia, né. No colégio a coisa era mais profunda do que no que antes era o ginásio, que hoje é ensino fundamental, né. E aí eu comecei a gostar bastante, e aí que eu
resolvi ir para essa área, né? E assim, toda deslumbrada com aquela coisa de poder auxiliar, de ajudar, tal, né? Mas depois as coisas vão, né? Quando você entra na faculdade, que é o que eu sempre digo para os meus alunos, né? Você tem um leque de opções muito grande, a gente conhece muita coisa, a gente vai, assim, às vezes indo para caminhos que nunca se imaginou, né? Uhum. Eh, Nunca tinha me visto numa sala de aula, por exemplo, né? Eu sempre fui muito tímida, ainda sou, né? Mas superei muita coisa. E de repente você está ali numa sala de aula, tendo que falar e deixar toda a timidez de lado, né? Mas enfim, esse leque de coisas que você vai conhecendo na graduação vai te acrescentando muitas coisas, né? E aí você de repente percebe que não existe um único caminho, né? E que é isso que eu gosto sempre de salientar para os alunos, né? Não fiquem presos a uma única coisa, né? Vai expandindo, vai lendo, o que cair na sua mão, vai lendo, não tenha preconceitos, até porque as coisas vão se juntando, né? Lá na frente você percebe que tudo aquilo que você foi acumulando de conhecimentos te deu oportunidade para fazer outras coisas, por exemplo, né? Sim. E quando você optou por enfermagem, psicologia não passava na sua cabeça? Não, Não. pensei nisso, não, né? Você ainda pensava em cuidar, mas uma coisa mais física. Ainda não estava um Sim, cuidar mais mental. é aquela coisa do hospital que era deslumbrante, né? Era assim, tem muita fantasia também, né? Então, porque a vida dentro de um hospital é bem complicada, né? É algo assim, complicada no sentido de que não é simples, né? É complexa, vamos pensar assim, né? Muito complexa. Então, você está mexendo com a vida ali do ser humano, né? Você tem muitos vieses ali, então, e é uma coisa que também desenvolve muito a criatividade, né? Porque a minha formação foi num hospital público, a minha formação é numa faculdade pública, então, assim, as dificuldades são muito grandes, né? Então, você vai se deparando com faltas de todos os tipos, né? E, por um lado, interessante, que isso enriquece, você tem que achar solução, você tem que criar coisas com o mínimo daquilo que você tem, né? E, enfim, você vai tendo muitas barreiras ali. E depois tanto é que eu falei, não, hospital eu não quero seguir, né? E eu fui fazer uma especialização em saúde pública, né? Então, fui ali na base, né? E aí você se depara com uma série de políticas públicas, né, na saúde e tudo mais, e isso realmente me acrescentou muito, né? E aí, de repente, né, para te dizer porque eu sou rocambolesca, né? De repente eu estava ajudando na administração de hospitais, né? Então, de novo, eu volto ali e tal, mas aí, né, aquilo que eu te falei, né, vai acrescentando uma coisa, outra e tal. Fiquei muitos anos trabalhando com administração hospitalar, né? E, de repente, eu percebi que estava na hora de sair um pouquinho da área da saúde, né? E ir para a área da educação, né? E aí é onde eu estou até hoje, né? E não me arrependo, gosto muito, né? Eu falo que é como se eu recebesse para ter um hobby, né? Legal. Eu dar aula é algo que eu gosto muito, né? Como que foi a sua entrada na FMU? Foi em 2009, isso Foi a sua foi. primeira faculdade? Não, foi a segunda. Ah. Mas na primeira eu não fiquei tanto tempo, né? E na primeira eu fui dar mesmo aula para enfermagem, né? E aí eu recebi um convite para dar essas aulas
é sistema nervoso, é a parte mais das bases biológicas, e eu recebi para dar essas aulas na psicologia, né? Aí eu falei, bom, acho que estão me chamando para isso, vamos lá. E aí eu fui meio que deixando, entre aspas, né, a enfermagem e estou me dedicando muito mais à psicanálise, né? Atendendo e tanto é que depois eu fui fazer a especialização em psicossomática, né? Essa especialização ela é relativamente recente, né? Mas é onde eu estou combinando todas as áreas e é muito bom também. Legal. E dentro da psicologia, por que você escolheu a especialização em psicanálise? Você teve contato direto com psicanálise e aí você falou, é isso? Porque eu sempre achei muito interessante, né, a psicanálise, pelo pouco que eu conhecia, que eu tive contato na enfermagem, né? E assim, eu não achava mais que eu tinha que fazer uma nova graduação, né? Eu acho que não teria tempo, a vida já estava muito mais complexa e não me daria tanta oportunidade de fazer uma nova graduação, né? Fazer assim de uma forma, como se diz, uma forma séria mesmo, pegar, né? E aí então me surgiu essa oportunidade de fazer uma formação, né? Que qualquer profissional pode fazer, né? Então, foi por isso que eu optei pela psicanálise, pela praticidade e por eu gostar da psicanálise também, né? E aí, na psicanálise, você é mais freudiana, mais Lacan, Winnicott? O quê? Mais freudiana, e assim, é aquela coisa, né? Cada vez que você lê o mesmo texto, é como se você estivesse lendo pela primeira vez, você vai enxergando coisas que você não enxergava, né? Então, eu acho que ele é a base, né? É o início, né? E a base, né? E Lacan, eu acho assim fantástico essa forma dele pensar, né? O raciocínio que ele tem muito, mas acho complexo. Acho que eu não tenho essa disponibilidade para me deitar sobre ele e estudar mesmo como tem que ser feito, né? Já basta o sistema nervoso, né? Que tem que conhecer e dar. Que não é nada fácil, né? É bem complexo. Não. Nós, alunos, sofremos bastante nessas disciplinas. Mas é linda, né? É linda. Eu acho que assim tem muito tabu em cima também, né? Eu acho que dá para a gente deixar o sistema nervoso assim mais palatável, dá para a gente entendê-lo melhor, né? Sem muito. Eu sou um tipo de pessoa que eu não. Até o meu vocabulário, eu acho que às vezes ele é mais simples, eu não fico formalizando muito as coisas, né? Eu acho que dá para a gente aprender de uma forma leve, gostosa, e depois, dependendo do que você vai fazer, você deixa a coisa mais complexa, né? Mas acho que na hora de ensinar, você tem que fazer de uma forma que seja agradável, né? E o simples, geralmente, ele é mais agradável, né? É a minha visão, né? Lógico E, que não me tornando irresponsável, não é isso, né? claro. Simplifico até o momento que dá para simplificar, é lógico, né? Sem banalizar. E como você divide o seu tempo hoje entre a docência e a clínica? Você atende na clínica? Sim, sim. Tem que dar uma regulada, né? Corre de lá para cá, tal, né? Essa pandemia, ela está proporcionando você não ficar mais nesse vai e vem, né? Sai de um lugar, vai para o outro, tem horário e tal, que é bem corrido, mas por outro lado, não é algo que eu goste, assim, de fazer de forma remota, né? Dar aula de forma remota, atender de forma remota, né?
Não, eu sou muito daquela, assim, da presença, né, os alunos que me conhecem sabem que eu sou, assim, de toque, eu sou de presença ali, né, de olhar olho no olho, né, perceber se as dúvidas estão ali ou não, né. Que às vezes você olha para o aluno, parece que ele está com um ponto de interrogação ali em cima da cabeça, né, e não fala. E eu até entendo que é timidez, não consegue e tal. Então você tem que notar tudo isso, né. E essa forma remota não te permite fazer isso, né. Então, se você me perguntar se eu gosto de fazer dessa forma, não é a minha preferência. Atender, né, essa telinha ela diminui, né, diminui as percepções, né. Sim, Mas é o que a gente tem agora e vou tentar eu tento fazer da melhor forma usando esses recursos, que ainda bem que nós temos esse recurso, né. é. Eu fico imaginando essa pandemia, se ela acontecesse isso lá 2 décadas atrás, né. Ah, não precisa nem ir tão antes, né. Acho que 5 anos atrás a gente já não dava conta. É verdade, verdade. Então, graças a Deus temos isso, mas, não é o ideal, na minha opinião não é, né. Eu estou torcendo para poder voltar tudo presencialmente, né. Legal. E você dá aulas então de bases biológicas e bases estruturais? Isso, bases estruturais, bases biológicas, psicofarmacologia também, né. Então, vou aí abrangendo uma série de áreas, né. Que é isso Legal. que eu estava falando no começo, né, o conhecimento ele é tudo, né. Então e é prazeroso, porque você vai unindo uma área com a outra, aí você vai aprimorando aquilo os temas, por causa dessas diferenças, das interdisciplinaridades, né. Isso é muito importante, não tem uma verdade única, não tem um olhar único, né. É verdade. E como que é a Leila como professora? Bom, como eu te disse, é algo que eu gosto muito de fazer, né. Eu fico muito preocupada se o aluno está entendendo, se eu estou conseguindo ser clara, se eu estou alcançando o objetivo daquela aula, né. E muitas vezes a gente percebe que o aluno não está entendendo, porque está faltando uma base lá de trás, né. Então, essa coisa da simplicidade que eu te falo, né, de simplificar um pouco os temas, é nessa tentativa de resgatar coisas que não teve a oportunidade de ser aprendida lá atrás, e tentar fazer com que isso possa ser aprendido naquele momento, né. Então eu tenho sempre essa preocupação, e talvez até por eu gostar mesmo, né, de ensinar, eu tento trazer, né, tento nivelar ali na sala de aula, lógico, não impedindo que aquele que está mais adiantado, o aluno que está mais adiantado naquele tema fique para trás, mas também não deixar aquele que não tem tanta afinidade com o tema, fique para trás, né. Então tento fazer isso, né. Eu acho que eu sou um pouco mãezona, né, eu acho que eu tenho esse estilo, né, e às vezes eu até peço um feedback para os alunos, assim, estou sendo over, né, mas, porque eu tenho essa preocupação, né, e principalmente com aqueles alunos que não conseguem, se expressar ou são tímidos, enfim, né, porque aquele que consegue, ele fala: "Eu não entendi", volta, como é isso, tal, né, aquele que não fala é complicado, e aí eu me espelho, porque eu fui assim, né, eu tinha que estudar horrores, porque eu tinha vergonha de perguntar na sala de aula, tal, então eu respeito esses alunos, né. Enfim, eu acho que eu tenho essa coisa meio mãezona, assim,
mas eu cobro. Alguns dizem que minhas provas são difíceis, tal, né, É, mas assim, eu acho que eu difícil no sentido de eu tento explorar a capacidade do aluno, né, até para não banalizar, para eu levo a sério, né, e quero que eles levem a sério, não por ser minha disciplina, não por ser eu, mas para eles conseguirem construir um pensamento lógico, né, é isso que eu fico atrás. E na psicologia, por mais que você trabalhe, né, com o inconsciente e tudo mais, você tem que construir um pensamento lógico sobre aquilo, até para você poder ajudar, né? Fazer a pergunta no momento certo, você escutar aquilo que tem que ser escutado, né? Então, às vezes, eu até falo para eles nomes, né? De estruturas, tal. Necessário, lógico que sim. Mas eu acho que mais do que isso é entender o processo do, da fisiologia, do que está acontecendo ali, porque com isso você está criando um pensamento lógico que vai te ajudar a construir outras coisas lá na frente. Então, legal. rígida nesse sentido, né? E as atividades que você costuma cobrar? Que tipo de trabalho, assim, você passa? Eu tento dar trabalhos que façam o aluno pensar, né? Fico muito preocupada com essa questão de muitos alunos trabalharem, estudarem, não ter tempo de ficar estudando fora de sala de aula, né? Então, por exemplo, no final da aula, eu tenho, sempre tento, né, numa prática, em dar questões, em dar atividades que façam com que eles consolidem aquilo que foi dito, né? Isso é uma prática, lógico que todos os professores fazem, né? Mas assim, eu tenho muito, mesmo que eu dê alguma outra atividade, geralmente eu dou algumas questões assim abertas, né? Para que eles possam responder, que é aquilo que vai resumir o que foi dado em aula, né? Se a gente Então, conseguir responder essas perguntas, a gente entendeu o conteúdo, senão tem que olhar a aula de novo, né? isso mesmo, é esse o objetivo, né? Eu não fico procurando dar nota, isso eu dou nota, tem que dar atividades que incluam nota, porque é o tipo de avaliação que a faculdade tem, né? Mas eu sempre falo, se eu pudesse, eu não daria nota, né? Que o gostoso é você ir acompanhando a evolução do aluno, né? Uhum, legal. E que conselhos você tem para os alunos? É ser curioso, seja sempre muito curioso, queira aprender, sempre pergunte o porquê das coisas, né? Nada é mágico, tudo tem um porquê, né? E se aprofunde nos temas, né? Eu sei que nem sempre é fácil isso, por questões, né? É muita coisa para fazer, pouco tempo, né? Mas, assim, dentro do possível, seja curioso, pergunte por quê, né? Vá atrás e não fique só com o que o professor fala, né? É muito interessante pesquisar fora, procurar sempre outros autores, porque a visão do professor é uma, pode ser que existam outros autores que tenham outras visões, né? Como eu disse no começo, não tem a verdade única, não tem um olhar único, né? Então, e leia sempre. O que cair em mãos, leia. Isso lá na frente pode acrescentar muito. Tá ótimo. E tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar e que eu acabei não perguntando? Eu acho que eu até falei muito, né? Eu não sei nem se a gente Tem tempo à vontade. mas eu acho que não, eu acho que deu para fazer assim uma resumida aí da minha trilha profissional, né? Então, Tá agora se você ótimo. também quiser perguntar mais alguma coisa, tô aqui.
Não, eu acho que foi isso mesmo. Você trouxe, né, a sua trajetória, trouxe bastante conselho. A gente perguntou sobre o seu estilo de aula. Eu acho que os alunos já estão bem servidos, assim, com informações sobre a professora Leila. Mas é bom deixar frisado aqui que, por mais que as pessoas não gostem de biologia, não gostem de estudar o corpo humano, não gostem de estudar o sistema nervoso, mas é algo que a gente não pode deixar, porque mente e corpo tá ali junto, andando juntos, né. Tá certo. Então é necessário. Lá na frente a gente descobre que é necessário. Tá certo. Então eu queria te agradecer, professora, mais uma vez, e te desejar um excelente semestre que está começando na próxima semana. Eu também quero te parabenizar, tá, Patrícia, muito interessante esse teu trabalho, né. Eu acho que isso ajuda muito os alunos, né, que vêm com uma série de fantasias, né, no primeiro semestre é aquela mudança, né, você sai ali de um ensino médio que tem um ritmo, de repente você está numa faculdade que você tem que se dá conta, né, não tem mais alguém ali te amparando muito, né. Então, muito legal isso, e acho que isso desmistifica muita coisa, né. Muito, muito Ah, bom mesmo, parabéns, viu. obrigada, fico muito feliz com o reconhecimento e concordo com Obrigada você. pelo convite. Tá ótimo. Então um beijo Um para você, é um beijo. prazer enorme te conhecer Isso, e vamos e ver se a gente se encontra fisicamente, com presencialmente. certeza, tomar um café lá na FMU. Isso mesmo. Obrigada, Patrícia. Obrigada, um beijo. Um beijo. Tchau. Bom, eu amo ouvir essas histórias e essas trajetórias. Espero que você também esteja gostando. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima!